que os mais velhos se lembram, mas ainda passa na TV, né? O Bibo pai e Bob filho. Vocês se lembram, né? Ai, pai, meu querido pai, meu papai querido, se o Alexandre de Moraes me atacar, eu vou recorrer a você, papai. Oh, meu filho querendo ser adulto, querendo recorrer ao papai por conta do Alexandre. Ora, filho. Acho que é mais ou menos isso, né? É o Bibo pai e Bob filho, né? Que é a novela brasileira do momento. O energúmeno Bolsonaro agora falou que vai recorrer ao Trump, aos aliados do Trump, por conta de que ele vai ser denunciado pelo Gonê, vai ter que responder, vai ser indiciado, vai acabar no Supremo, vai ter que responder o processo. Quer dizer, eles falando isso, eles só pioram a situação. Será que ele não percebeu? Ele está acirrando os ânimos a ponto de até mesmo os juízes, até mesmo aqueles ministros que poderiam até titubear, agora, diante dessas ameaças, vão votar contra ele. Você acha que o Supremo vai se submeter a qualquer imaginação política que possa pairar, do tipo assim, fulano acabou absolvendo o Bolsonaro porque políticos no exterior fizeram alguma coisa, né? Pode correr o risco até de surgir a ideia de propina, no exterior deram dinheiro né? Então os caras agora no STF, agora que eles vão julgar com muito mais rigor o Bolsonaro. E o Gonê tudo indica que ele vai apresentar sim a figura do Bolsonaro como indiciado para o Supremo, do jeito que a Polícia Federal falou. E toda a argumentação dos advogados poderiam ser feitas né, olhando para o relatório da Polícia Federal, que é um relatório hiper falho. Já expliquei isso para vocês. Mas não, agora acabou. Agora o Bolsonaro se autocondenou e os aliados dele mais ainda. E o filho dele mais imbecil ainda, lá nos Estados Unidos, querendo se encontrar com o Trump para na OEA denunciar o Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, gente. A última coisa que se faz neste caso é invocar poderes no exterior. É a última coisa, é completamente diferente do caso do Lula. O Bolsonaro está obcecado pelo caso do Lula. Quando a esquerda recorreu a Tribunal de Haia, a toda a parafernália no exterior, ela o fez não no sentido de pressionar o STF. Ela fez no sentido de denunciar a operação de um juiz que não tinha nada a ver com o STF, um juiz que nem de São Paulo era do Paraná, de Curitiba, um tal de Moro. Então o tamanho do cara e os erros do cara estavam ficando evidentes para todo mundo. Todo mundo estava começando a achar estranho que de uma corrupção da Petrobras se fosse para um sítio, para um triplex do presidente. Não tem nada a ver com corrupção de Petrobras. Para que? Meu Deus do céu. Como é que foi daquele episódio de corrupção para Petrobras para uma ninharia de sítio e triplex? Triplex que o Lula já não queria mais, tinha comprado e largou mão, e sítio que era do amigo dele. Então estava tudo muito estranho. E o juiz Eco que insistia em ser o baluarte
da honestidade, já estava se mostrando como alguém muito estranho, o que confirmou na hora que o hacker de Araraquara denunciou que tanto Moro quanto Dallagnol acertavam os ponteiros, inclusive de delação premiada, para acusar o Lula. E os organismos internacionais não vieram interferir no Brasil, elas apenas fizeram eco para a esquerda internacional da inocência do Lula. Essa foi a tática. E claro, naquele meio de caminho, o Lula se aproveitou de algumas teorias da conspiração para criar, né, o imperialismo americano, aquela patati patatá. O Bolsonaro está querendo fazer a mesma coisa, mas de uma maneira doida. Primeiro, querer criar a ideia de que ele é inocente quando as evidências vão no sentido contrário. Ele participou do golpe Tabajara, os próprios militares afirmaram que ele esteve entregando uma minuta doida. Então, é Tabajara? É golpe não planejado? É, mas acabou se configurando como uma completa irresponsabilidade do presidente, que fez passar para os seus apaniguados a história de que ele não ia sair do poder. Aí os seus apaniguados prepararam um golpe que não foi preparado, portanto o golpe Tabajara. Mas o presidente participou de tudo. Então é aquela tal história, né? O sujeito é burro, faz tudo errado, mas ele tem carteira de habilitação, ele está dirigindo errado, atropelou uma pessoa, não importa que ele seja burro, que ele não saiba dirigir, o que importa é que ele tem a carteira de habilitação e atropelou uma pessoa. Ah, mas ele tirou a carteira de habilitação e não sabia dirigir, por isso ele atropelou. Mas ele tem a carteira de habilitação, ele estava dirigindo bêbado e atropelou, é o Bolsonaro. Golpe Tabajara também é crime. Resultado, vai ter que pagar. Agora, ao invés de preparar a defesa em cima do relatório da Polícia Federal, que tem vários buracos, como eu já analisei aqui várias vezes, não. Estão atacando os juízes que não tem nada a ver com o status daquele imbecil do Moro, são juízes do STF, e vai chegar um momento que, se cair na mão, não vai cair porque parece que os dois indicados pelo Bolsonaro no STF não vão fazer parte da banca que vai julgar o Bolsonaro. Mas até aqueles dois, do jeito que ele está fazendo, acaba de votar contra ele. Que ele está pondo o STF na parede. Agora, o mais interessante é eles buscarem, né, o Bibo pai, o Trump, e não conseguirem falar com o Trump, porque o Trump não quer saber de Bolsonaro. Bolsonaro é carta fora do baralho. Então eles ficam falando que eles vão falar com aliados do Trump. Nem Trump, nem aliado do Trump. Quanto mais eles fizerem esta tática, mais eles chamam a atenção do STF e mais a população brasileira descobre que eles são completamente ligados a agentes internacionais que querem prejudicar o Brasil, porque afinal de contas, o que o Eduardinho está fazendo? Está todos os dias falando que o Trump está achando o aço brasileiro, está certo. Então o Eduardinho se mostra como um agente do governo americano, republicano do governo americano, de direita no Brasil, para prejudicar o Brasil. Aí esse cara vai ter moral para falar alguma coisa contra o nosso STF? A população se volta contra, o STF vai responder contra, os próprios advogados do Bolsonaro vão ficar sem instrumentos para agir, e o idiota do Bolsonaro vai acabar preso num processo que ele poderia muito bem não se safar, mas pelo menos não ter o final que ele vai ter. Agora, o final do Bolsonaro tem que ser um final, gente, de surra, de vara de vassoura. Bolsonaro tem que apanhar todos os dias durante 200 anos. Isso é o mínimo. A
pena mínima para o Bolsonaro é apanhar de vassoura durante 200 anos no lombo, pelado em praça pública. Bolsonaro é um cancro, é um bandido que matou 700 brasileiros. Ele tem que ser julgado, condenado e espancado. Oh, retiro o que eu disse, porque nós não somos a favor da violência, né? Mas que ele é um crápula, ele é. Agora, o gostoso disso tudo, gente, é a gente saber que Bolsonaro, ele é um golpista tabajara, mas ele é e continua sendo o Bolsonaro tabajara, o mito tabajara, que está criando todas as circunstâncias para terminar na cadeia. Ele está arrebanhando depoimentos contra ele. E quanto mais ele abre a boca, mais se verifica o ditado popular que o peixe morre pela boca. É impressionante a estupidez deste Bolsonaro. É impressionante a estupidez do cara que ainda hoje, olhando para isso tudo, ainda é bolsonarista. Mais estupidez ainda são os políticos que acreditaram que fazer política é deixar o Estado amorfo, sem construir nada, que o Estado é alguma coisa que você tem que ficar lá sentado na cadeira de presidente ou de governador e abandonar. E toda vez que você assinar um decreto, é um decreto destruindo aquilo que foi feito. Tem político que até hoje está acreditando que isso é governar, por conta de uma ideologia do Steve Bannon, do Olavo de Carvalho, do Pondé e de um monte de molecada idiota do MBL, molecada inclusive que ainda hoje se diz anarcocapitalista e que está em câmaras municipais ainda por aí. Como é que pode, gente? Puseram na cabeça desses idiotas que eles são rebeldes, que eles têm que lutar contra o sistema. Aí eles elegeram pessoas, as pessoas ficaram lutando contra o sistema, sem saber que elas eram o sistema, e se foram se destruindo, estão se destruindo. Bolsonaro se destruiu. Se hoje perguntar qual a obra que o Bolsonaro fez na presidência da República, fechamento de ministérios. O abandono de todos os pobres na mão da Covid. A destruição do Ministério da Saúde. A revogação de boa parte da CLT. Só negativo, negativo, negativo. O cara não tem um ato positivo. Sem a construção do positivo, gente, não se faz absolutamente nada. Talvez isso seja o grande ensinamento de uma parte da filosofia, né? Quando eu estou dizendo alguma coisa positiva sobre alguma coisa, eu tenho uma direção, eu tenho um olhar, eu tenho uma atenção. Quando eu estou dizendo uma coisa que é o não, as pessoas ficam no vazio, porque o não é o quê? O não é nada. E como é que eu fico enxergando o nada? Eu não vejo nada, então eu não tenho direção. Então a política, ela é sempre positiva, ela não pode ser negativa. A crítica é negativa. A filosofia pode ser negativa em alguns momentos, mas a política não. A política não tem o dom da negatividade. Todas as vezes que eu chego com política e digo para você, olha, esta mesa que está lá é preta. Eu estou fazendo um juízo da minha percepção, eu vi. Então ela é preta. Então eu estou falando sobre ela. Mas todas as vezes que eu digo, aquela mesa é não preta, ou a mesa é não preta, o que eu estou dizendo?
Nada, porque eu não falei o que é o não preto. O não preto é alguma coisa que eu não consigo imaginar, não consigo pôr no horizonte. Então é o nada. O não funciona a partir, não da percepção, mas funciona a partir de um diálogo, onde eu pressuponho uma linguagem que está falando aquela mesa é preta. Então é o diálogo sobre a linguagem, enquanto que o positivo é o diálogo sobre a percepção. Em política eu só tenho o direito do diálogo sobre a percepção. Conversar sobre a linguagem fica o quê? Fica boca mexendo. E isso não é política, boca mexendo. Isso é discussão ideológica. Isso não funciona na política, muito menos na política do presidente e do governador. O não é, não nos leva a alguma coisa. Não tem imaginação, visão sobre o não é. A política trabalha com o é. Não saber isso é não ter dado nenhum passo em política. E o anarcocapitalista, o antissistema, ele não sabe isso. Por isso que ele é o ignorante, por isso que ele é tido, né, como pré-adolescente, por isso que ele não serve para nenhum governo de direita. E os tontos que vão nessa vão se afundar. Como esse pessoal de direita que apareceu nos anos 90 para agora, nos anos 2000, nunca viu o Maluf, nunca viu o número de obras, não consegue fazer nada, só consegue fazer a destruição. E o Bolsonaro foi isso, e continua nisso. Continua querendo destruir, agora quer destruir o STF, que vai julgá-lo, vai morrer com anzol na boca. E nós vamos enterrar isso no lugar onde se enterra peixe podre, que é o que ele é. E você, bolsonarista, você que ainda continua bolsonarista, você é um peixe podre, você é um burro. Vai na conta de Pondé, vai na conta de Steve Bannon, vai na conta do falecido Olavo. Todos eles completamente burros. Tá aí o Steve Bannon chorando. O Musk tomou o lugar dele. Hã? Percebe não? Ô bolsonarista idiota, acorda. Você não sabe nem ser de direita. Quer gemer? Daqui a pouco a gente volta.